Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar hoje nossa aula de língua portuguesa do segundo bimestre, volume 2, unidade 4, né? Então a primeira coisa que nós vamos conversar nessa aula de língua portuguesa é sobre o predicado e o verbo nominal. Esse conteúdo está no livro didático, no volume 2, e também nas primeiras páginas do CA, no volume 2, certo? Eu peguei esse conteúdo, esses slides, a partir disso. Então quero que vocês prestem muita atenção, façam os formulários, assistam as lives, façam as atividades SP, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá então. Predicado e verbo nominal. Tem algumas coisas que nós temos que relembrar ao aprender predicado e verbo nominal. Uma coisa é os verbos transitivos, mas vamos por partes. Primeira coisa, vamos relembrar o predicado nominal. O predicado nominal, como foi falado nas aulas da unidade 1, é o predicado que contém verbo de ligação e predicativo do sujeito. O verbo de ligação alguns são ser, estar, permanecer, e o predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito a partir do verbo de ligação. Exemplo: o aniversariante estava feliz. O aniversariante é o sujeito, estava o verbo de ligação, lembra do verbo estar? E feliz é uma característica atribuída ao sujeito através do verbo de ligação estava. Então fica assim: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque é um predicado nominal e o núcleo não pode ser um verbo nesse caso. Quando o predicado é verbal, o núcleo vai ser um verbo. Beleza? Predicado verbal contém verbo significativo, transitivo ou intransitivo, que é justamente o núcleo do predicado. Desculpa. Vamos relembrar os verbos transitivos: VTD, VTI, UVI. Verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Exemplo: o pássaro voou, ponto. Não precisa complementar. Verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento. Esse verbo transitivo tem o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto. Os complementos do verbo transitivo se chamam objeto direto e objeto indireto. Exemplo: vou fazer a tarefa. Vou fazer o quê? Surge a perguntinha. Não tem sentido completo. A tarefa. Beleza? Vamos lá então. Por isso eu considero muito importante prestar atenção na matéria do oitavo ano, porque essa matéria é sim que nós estamos trabalhando no oitavo ano, mas se precisar sim eu faço uma revisão. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Então vamos iniciar nossa revisão da matéria do oitavo ano. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Esse verbo aqui é intransitivo, porque não precisa do complemento. E esse complemento aqui não é uma preposição, tá? Tem esse complemento aqui, só que esse complemento é uma adjunta adverbial de lugar, tá? Então ele não pode ser complemento do verbo. Ah, mas professora, tem uma frase aqui depois do verbo, mas como adjunta adverbial de lugar, onde eles estão cantando, então é verbo intransitivo. Porque se eu falasse apenas os pássaros cantam, estaria completa a minha oração. Não surge uma pergunta na minha cabeça. O verbo intransitivo, no caso do predicado verbal, é o núcleo do predicado. Quando o predicado é verbal, o verbo é o núcleo do predicado. Os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Esse verbo aqui, fizeram, primeira coisa, dedicamos o verbo e depois o sujeito. Sujeito os pássaros, né? Sujeito aqui em realização. Esse verbo é transitivo direto, complemento sem preposição. Depois do verbo tem o artigo, fizeram o quê? Aí surge a perguntinha, né? Porque é só no verbo transitivo que surge a perguntinha. Porque é o verbo transitivo que precisa de complemento, que é o verbo transitivo direto e indireto. Os pássaros fizeram o quê? Os ninhos nos galhos da mangueira. Então é o verbo transitivo direto porque tem relação direta com o complemento. Isso aqui não é preposição. A natureza necessita de mais respeito. A natureza é o sujeito. Necessita de quê? Surge a pergunta na minha cabeça. Essa pergunta não está escrita aqui, mas é só um macete. Precisa de quê? De mais respeito. Depois do verbo necessita, tem a
de. Então, é verbo transitivo indireto. Então, complemento sem preposição, verbo transitivo direto. E complemento com preposição, verbo transitivo indireto. Ok? Nós já estudamos isso. Nós já revisamos essa questão. Se necessário, voltem e revisem. Porque nós temos que saber isso para sabermos definir o que é um predicado nominal do predicado verbal. Quando tem esses verbos, é o predicado verbal. Quando tem verbo de ligação e característica do sujeito, o predicado nominal. Precisamos saber disso para saber identificar o que é um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é quando tem o verbo significativo, que são esses, não somente esses, né? E o verbo de ligação. O mais importante é saber os verbos de ligação. O que não for verbo de ligação é verbo significativo. Contém verbo significativo e predicativo do sujeito ou do objeto. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Predicativo verbo nominal, verbo significativo mais predicativo do sujeito. Preste atenção no exemplo. Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. Nesse caso, é um predicado verbo nominal, porque começa com o verbo significativo e tem o predicativo do sujeito alegres. Apesar de não ligar esse predicativo com o verbo de ligação, tem lá uma característica do sujeito, que é alegres. Então, por isso que se chama predicado verbo nominal. O predicado é verbal e nominal, porque tem o verbo nocional, significativo ou verbo de ação e o predicativo do sujeito alegres. Mas, professora, para ser predicado nominal tem que ter verbo de ligação? Não. Tem que ter o predicativo do sujeito, que é a característica. Surgiu algumas dúvidas sobre o predicativo do objeto, tá? Então, o predicativo do objeto, nós vamos pensar em objeto direto e objeto indireto. Nós vamos pensar no complemento do verbo. O predicativo do objeto modifica o objeto, não é um objeto, uma mesa, né, uma cadeira. É o complemento do verbo, atribuindo-lhe característica, como qualidade ou IESA. Predicativo verbo nominal. Vamos lá. Essa oração é um predicativo verbo nominal, mas tem o predicativo do objeto, não do sujeito. Por quê? Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto acharam, que é um verbo nocional, um verbo de ação, não é um verbo de ligação, por isso que é predicado verbal. Né? A festa de casamento maravilhosa. Percebam que maravilhosa caracterizou o complemento do verbo, que se chama objeto direto. O complemento do verbo fica assim: os convidados acharam o quê? A festa de casamento maravilhosa. Esse complemento do verbo, chamado objeto direto, que está sendo caracterizado por maravilhosa. E se maravilhosa não atribui uma característica ao sujeito, por isso não é predicativo do sujeito. Por isso é predicativo do objeto, porque está caracterizando o complemento do verbo, que se chama objeto direto. Por que esse complemento do verbo se chama objeto direto? Porque esse verbo é transitivo direto e existe o complemento sem a preposição. Beleza? Então aí que está o macete. Por isso que se chama predicativo do objeto. Mas isso não vai mudar o fato de ser um predicado verbo nominal, de ter um predicado verbal e uma característica, um predicativo. Não vai mudar o fato. Só muda o nome de predicativo do sujeito para predicativo do objeto. Porque ao invés de caracterizar o sujeito, caracteriza o complemento do verbo, objeto direto ou indireto. Beleza? Há certos verbos transitivos diretos que comumente compõem esse tipo de predicado: julgar, considerar e achar. Então vamos pensar nesses verbos aqui que têm o predicativo do objeto. Julguei correta a sua decisão. Julguei é o verbo, o complemento do verbo julguei. Correta a sua decisão. Então, o complemento é a sua decisão e ele está caracterizando essa sua decisão como correta. Então, é predicativo do objeto, porque está caracterizando o complemento do verbo e
não o sujeito. Achei fácil a prova. Então tem aqui o verbo e o complemento, né? Só que esse fácil está caracterizando a prova, que é o complemento do verbo, e não o sujeito. E como o complemento do verbo se chama objeto direto e indireto, né? Por isso que o predicativo se chama predicativo do objeto, beleza? Então, pessoal, nós vamos seguir esse assunto nas próximas aulas, vai ter revisão sim, espero que vocês entenderam. Faça os formulários e assista as lives e vai dar tudo certo. Acho que eu já falei isso no começo da aula. Abraços!